não mudei aqui. Então, a resposta de perigo celular é uma resposta universal à lesão, qualquer tipo de lesão. Cortes, arranhões, infecção, trauma, toxinas, derrames, danos, calor, como a gente já estudou, por isso que tem que ser hermético para ser adaptativo. Como eu disse, se o IATP escapar, eu dei um exemplo de adaptativo do exercício. Radiação, poluição, solventes, mutagênicos, metais pesados, degradação de cadeia alimentar, perturbação do ecossistema, mutação genética. Quanto mais desses, mais dificuldade eu tenho de lidar para manter a saúde. Porque tudo isso, se vier tudo de uma vez, vão ser várias coisas que eu vou tentar para entrar para o ciclo, para o CDR, para eu tentar me reorganizar e adaptar e manter um nível de saúde. Se eu começo a não ser adaptativo, porque eu tenho várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu começo a ir para as lesões crônicas. Então, metais pesados, poluição, pesticidas, genes. Eu estou virado para cá, porque eu estou passando os negocinhos que eu passo aqui para vocês, não é aqui de frente para a câmera para mim. E para sair dessa, quando eu fiz essa lesão, por exemplo, metal pesado, se eu fiz só um metal pesado e um corte, eu entro nesse ciclo aqui, que é da terapia antipurinérgica. Essa terapia antipurinérgica, o que que é? É evitar que vários vazamentos de IATP, vários ATP fora da célula, se torne danoso e prejudicial, desadaptativo. O meu corpo não aguenta. Quando eu entro nisso, eu entro no ciclo de não cura, que é o cumprimento dessas 3 etapas, certo? Então, eu tenho CDR1, CDR2 e CDR3. Lembrar que o caminho que leva para cá, para lesão crônica e doença, não é um caminho de volta por aqui. Isso é outro processo. Então, aqui, saúde, aqui a gente está vendo um processo que é o sol, ele induz alguns processos, entre eles uma qualidade na minha matriz extracelular, manter os fluidos, tudo isso ele faz, ele mantém essa capacidade. De treino e nutrição adequada para manter isso aqui com sol e qualidade de vida, para manter o estado de saúde. Porém, quando eu começo a ter um trauma, pobre nutrição, alteração do microbioma, normalmente várias acontecem ao mesmo tempo. E segundo ele diz, uma coisa não é tudo se comunica. Um problema de um corte que se precisou de alteração nervosa, vai alterar, não existe separado sistema nervoso e sistema gastrointestinal. Se você está ativando uma alça maior, por exemplo, da cidade, você vai ativar inteira, entendeu? Microbioma, infecções, tabaco, metais pesados, poluição, genético. Leva a doenças crônicas, envelhecimento, e o processo de cura é esse retorno para cá. Então, esse M1, M0 e M2 são aquelas mitocôndrias o estado mitocondrial que a gente viu lá no começo das aulas. Elas mudam de função e elas mudam a forma que elas são. Normalmente, se ela está no estado normal, ela é uma bisnaga, e se ela sofre qualquer um desses traumas aqui, a primeira coisa que ela faz no CDR1, que seria aqui CDR1, CDR2, CDR3, ela muda o estado dela para outro tipo, ela muda a configuração dela, de bisnaga, imediatamente ela vira pelota. Então, de bisnaga vira pelota. Crônica, estresse crônico. Então, a hipometilação, que a gente falou, Dauer, torpor, hibernação persistente. Porque o corpo, quando entra nesse estado de contínuo, a gente viu que ele ativa o nervo vago ventral,
E aí é porque você sentiu que não tem como capacidade de resolver com o vagal. Você tenta primeiro com o vagal, que é expressão facial, de sociabilidade. Você tenta o estresse assim, você percebeu que não é. Você vai para a luta ou para a fuga. Aqui é a mesma imagem, né? A gente passou por esses estágios todos, só que aqui ele diz do primeiro livro de medicina, baseado em patogênese e sobre engenharia. O que ele diz é que a gente pensa, nós, fisioterapeutas, pensamos muito assim. A nossa área pensa em máquina que estragou, só a mecânica. A hérnia aconteceu por causa do desvio postural, e o desvio postural forçou o núcleo pulposo e saiu. A gente está vendo que o CDR, isso não acontece assim. O próprio corpo teria, as próprias células da região teria como reparar esses tecidos. Se isso não aconteceu, está tendo um processo que está levando ele a ficar num ciclo de não cura. Então, a hérnia aconteceu, provavelmente ele rompeu algum estágio de equilíbrio. Eu, hoje, estudando, acredito que esses mais secundários, hérnia, dentes, trigger points, músculos, são quase que pequenos avisos. Depois vem avisos de que algo já está acontecendo errado. Osteoartrite depois, ácido úrico aumentando, tudo já é um desvio metabólico. Então, ele diz o seguinte: a medicina até que é baseada em patogênese, ela é excelente e é boa para a fase aguda, para trauma agudo, quando você consegue resolver sem entrar no ciclo completo. A gente vai ver que, como eu disse aqui, tem CDR1, CDR2, CDR3. Às vezes aqui, ó, do CD1, ela já passa para o CD2 e já regenera e restabelece a comunicação célula a célula, célula a célula, nessa região e com o todo. Quando ele fala de livro 2, é que a gente passa a trabalhar de salugênese, principalmente entender a solução que é por este caminho e não mais por este, ou o retorno de cá para cá. Então, a gente vai buscar não o que me levou à doença, mas a causa comum a todas essas coisas que, por exemplo, as patologias que me desviaram do ciclo de cura. Isso tem uma raiz comum, provavelmente, e eles buscaram isso na metabolômica. Essa é a parte do livro 2, ao que a gente vai entrar cada vez mais. Então, é um tratamento que leva à recuperação, envolve a cura. E este, do livro 2, ele é paliativo. O que ele quer dizer com isso? A gente nos vê como máquina. Primeira coisa que ele já fala, e nós não somos máquinas, nós somos biológicos. Então, não é uma causa, um efeito, nós somos interação, tudo acontecendo. Desde mecanobiologia, eu tenho tentado explicar que a gente, tecido vivo, tecido biológico, não é, que é tendão. Tendão é assim, nós somos uma transmissão, tudo funciona em conjunto. Tudo não como uma máquina, isso quebrou uma peça, uma causa, eu arrumo aqui. A webcam quebrar, eu posso ter uma condição de buscar o que aconteceu na câmera que a quebrou. Não, não é assim para a salugênese. Não é uma causa, um efeito. Uma causa, um tratamento. E esse paliativo é porque, por exemplo, você tem um colesterol alto, você vai ficar tomando, tem diabetes, tomando remédio para sempre. Na CDR, na metabolômica, a tentativa é tentar com que seu corpo adapte. Você pode usar o futuro purinérgico, de medicação purinésica, se existir. O exercício pode ser purinérgico, e algumas vias que a gente já aprendeu aqui tem um efeito purinérgico para diminuir a dor, porque a dor é um efeito purinérgico, a gente faz um agente antipurinérgico natural. Então, eu estimulo
com que a coisa natural aconteça. Evolutivamente, nós estamos preparados para isso. Nós temos alguns problemas com o ambiente que nós estamos, que está poluído demais, comidas sintéticas e tudo isso são mais fatores que me levam a ficar em CDR e talvez nos propicie a ter mais processos acontecendo de não cura dentro do corpo. Aí, a CDR persistente cria bloqueios de cura, que são as raízes partilhadas das doenças crônicas. Aqui ele chama de silos. Esse artigo já é o mais atual, eu acho que saiu esse ano, não posso te precisar. E ele diz que esses silos, a medicina traz aqui a raiz e cura até aqui. Mas se a gente seguir metabolicamente, eles têm uma raiz aqui de metabólicos que são comum a todos eles. Então, ele fala, eu saio aqui para poder, vamos lá. Autismo, síndrome da fadiga crônica, doença da guerra do Golfo, Lyme, ideação suicida, Parkinson, Alzheimer e envelhecimento, eles têm uma perspectiva de uma raiz e a gente trata hoje em dia, basicamente, aqui em cima. É como se a gente deixasse essas raízes e se fosse uma erva daninha, a gente arrancou por cima, eu faço esse comparativo, mas mantém as raízes, elas vão brotar novamente. E hoje, com a metabolômica, a gente, tem essa raiz crônica, é o resultado recorrente da normalidade, que a insuficiência, a raiz comum de todas elas é entrar no CDR e ficar presa em alguma parte do ciclo de CDR. Então, aconteceu aqui, eu entro num ciclo de cura, eu aciono o CDR quando eu tive uma lesão, e esse permanência no ciclo de lesão, se eu não conseguir sair de todo o CDR, é que me mantém com a raiz sem cura. As coisas se tornam, as doenças crônicas, iguais, são mais importantes para a cura do que as coisas que tornam, deixa eu fechar aqui vai ficar melhor, eu fui ler no lugar errado, fui ler o slide, tá? As coisas que tornam as doenças crônicas iguais são mais importantes para a cura do que as suas diferenças. E a gente, na patogênese, tenta ver as diferenças entre elas, muitas vezes, mas o que tornam elas iguais é o processo do ciclo de cura onde elas ficam presas. A função mitocondrial muda para combater infecções, aprender e a curar. Então, eu tive a lesão, eu fiz a lesão, a mitocôndria vai mudar a função dela. Desculpa. Eu estava fazendo atividade física, era um movimento adaptativo. Eu quebrei a perna, a mitocôndria vai mudar a função para esse lugar que eu quebrei, se for só local, se eu mantiver a lesão só aqui, eu vou mudar o estado da mitocondrial de produzir ATP dentro da célula, ela vai passar a liberar ATP extracelular e vai acontecer todo um procedimento aonde, aqui, quando ela está saudável, ela tem conexão, as células se conectam uma com a outra. Quando a lesão aconteceu, se ficar nesse processo, ela perde, ela desconecta a conexão. As mitocôndrias não conversam mais. Isso é uma defesa, isso é um sistema adaptativo do corpo. Ele interpreta tudo como se fosse um vírus entrando aqui. Então, a mitocôndria muda a função dela, desbloqueia no citoesqueleto a energia, porque se ela entrar, se o vírus entrasse para a célula, ele não teria o maquinário energético da mitocôndria, certo? Se eu entro no CDR neste lugar e tenho uma cura, eu caminho para a saúde, para o fitness, que é saudável, e manter isso me mantém conectado e longevo. Por quê? Porque
entro e saio dos ciclos de cura e crio energias adaptativas, melhoro a minha alostase. E volto, quando eu entro no ciclo de cura, quando eu curo a perna quebrada, que é a lesão, eu tenho uma reconexão celular. Então, esta região aonde tinha desligado na célula onde eu cortei, onde tinha desligado a membrana, onde ela estava desconectada, ela volta a ficar conectada e isso conecta com o todo. E aí me faz voltar a ter capacidade de criar energias adaptativas para eu melhorar a minha capacidade de regenerar tecidos. O envelhecer, se eu junto vários processos que estão com células e mitocôndrias em processos desconectados, não é quebrada, a mitocôndria não é quebrada, ela não é desorganizada. Isso é um processo natural, evolutivo, que a gente aprendeu a ter para a gente sobreviver. Então, quando eu mantenho vários estados isso é um processo do envelhecimento. A função mitocondrial muda para combater infecções, como eu estava falando, aprender, porque se for um estresse novo ou um vírus novo, ela aprende, ela desliga aquele processo todo que eu escrevi antes, ela desliga para aprender a combater e quando ela faz esse processo, ela transmite naturalmente. Por exemplo, se esse processo de religar aqui, quando ela começa a reestabelecer essa comunicação, a célula nova que cresceu para reparar no processo de cura, acontece o crescimento de uma célula nova, ela fica desligada até ela estar pronta para entrar em comunicação. Nesse processo de comunicação, ela readquire todo o código genético que ela já tinha passado de aprendizado, mais porém, ela readquire o metabolismo das células vizinhas. E aí, ela reestabelece a comunicação do local com o todo. Isso voltou para a cura. Porém, se esse processo não acontece, que é muito usual hoje, a gente passa para cá, para essa alça. Então, as células permanecem desconectadas, a mitocôndria também, ela não faz aquela clássica característica que todo mundo pensa que ela é usina nuclear. Em vez disso, ela está entrando no ciclo de defesa sua. E se ela fica presa nesse ciclo de defesa, a gente pode hibernar, que foi o que a gente viu na nossa aula passada, e não sair do ciclo de cura. Por exemplo, o câncer fica preso no CDR3. Algumas doenças ficam presas no CDR1, outras no CDR3, que é o último estágio do ciclo de cura. Ficando preso nesse estágio, a gente entra no que está acontecendo hoje com 60% da população adulta estando presa em doenças crônicas. Ou seja, elas estão, se não alterou isso, não aumentou para mais. Eu peguei esses dados dos artigos dele, inclusive isso é uma apresentação dele, e crianças com 40% de presas em doenças crônicas, porque o ciclo de cura não aconteceu e esse estágio permanece. Estudos metabolômicos revelaram as vias principais compartilhadas por muitas doenças crônicas. Autismo, síndrome da fadiga crônica, doença da guerra do Golfo, todas aquelas que eu disse antes e várias outras, tá? Tudo isso faz parte de uma engrenagem que são reguladas de forma coordenada. Elas não são ativadas isoladamente, funcionam como um sistema integrado. E elas têm uma raiz em comum a todas elas. Elas podem ter sintomas parecidos e serem catalogadas em várias coisas, mas elas têm uma raiz comum, a ESD, aqui são as doenças, e ele mostrou como se fosse uma flor de girassol,
E a raiz comum de todas elas é entrar no ciclo de defesa celular e não sair do ciclo, estar presa em alguma parte do ciclo de defesa celular. Aqui são as vias, as metabocinas que podem estar envolvidas. Purinas e pirimidinas, fosfolipídios, as acilcarnitinas, ácidos graxos, que podem estar envolvidos em todas essas. E isso tudo, normalmente, o que ele diz, os estudos concentram em uma dessa para a cura, mas o processo é integrado e contínuo. Então, pode ser que você tenha mais de uma via dessa. Então, não é simplificado como a gente via. Glicina, prolina, metabolismo da microbioma, todas essas podem estar metabolismo da riboflavina B2, B6, da B12, fósforo, B12, carbono, metilação. Então, epigenética, estão todos envolvidos numa raiz que é essa DR. E esse é o outro artigo dele, falando a mesma coisa, a ativação da CDR, o ATP extracelular, sinalizando quando eu tive a lesão, ou trauma emocional, ou trauma físico, eu entro na lesão, todas elas é a mesma flor, a mesma. Então, eu ativo o ciclo de resposta de defesa celular, eu mudo a minha mitocôndria e ela vaza ATP para fora da célula. Esse ATP vai ligar nos receptores G, que a gente já estudou, a maioria deles, para pirimidinas, por isso que é purinérgico, para as purinas,